sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar de séries alternadas. Então, definição: uma série alternada é aquela cujos termos são alternadamente positivos e negativos. Tá? Então, coloquei alguns exemplos para ilustrar a definição. Então, temos aí, por exemplo, a série 1 menos meio, mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, menos um sexto. Então, observem que o sinal alterna entre positivo e negativo, tá? O termo geral dessa série é menos 1 elevado a n menos 1 sobre n, com n de 1 ao infinito, tá? Então, jogando n igual a 1 aqui, a gente vê que o sinal é positivo. Jogando n igual a 2, a gente vê o sinal negativo, n igual a 3 positivo. Então, esse termo aqui é o que faz o sinal alternar na nossa série, tá? Um outro exemplo aí de série alternada, tá? Esse aqui, né? Menos meio, mais 2 terços, menos 3 quartos, menos 4 quintos, e assim por diante. Então, observem aí de novo o sinal se alternando. Aqui tá errado, agora que eu tô vendo. Então, o termo geral é menos 1 elevado a n, n sobre n mais 1, tá? Observe que aqui é menos 1 elevado a n, aqui é menos 1 a n menos 1. Isso porque aqui começa negativo, né? Então, ao fazer n igual a 1, dá menos 1. Ao fazer n igual a 2, dá mais 1, né? n igual a 3, menos 1. Então, quando começa negativo, o termo de sinal fica desse jeito. Quando o primeiro termo é positivo, a gente usa esse termo aqui para dar o sinal, tá? Então, em geral, uma série alternada, o termo geral dela ou é dessa forma ou é dessa forma. Nesse caso, a série começa positiva, nesse caso, a série começa negativa, tá? E Bn aí é sempre um termo positivo e ele vale o módulo de An, tá? Coloco que esse termo é sempre positivo justamente porque o sinal já está aqui justamente também para a série ser alternada. Então, o sinal é sempre dado por essa forma, vezes um termo geral aí positivo Bn, tá? E agora eu vou apresentar para vocês o teste da série alternada. Lembra lá atrás, foram apresentados para vocês os testes, né? Comparação no limite, teste da integral. E todos estes testes pedia que a série fosse série de termos positivos, tá? Então, quando uma série é alternada, ela não se encaixaria em nenhum daqueles testes vistos na aula anterior. Então, existe aí um teste somente para séries desse tipo, e é o chamado teste da série alternada. Então, considere aí uma série alternada, tá? Aqui é o termo de sinal, pode ser de qualquer jeito, desse ou do outro jeito, vezes Bn, tá? Em que Bn aí é sempre maior do que zero. Então, essa série é B1 menos B2 mais B3 menos B4, tal. Então, se essa série satisfazer estas duas hipóteses, a primeira é que a sequência Bn é decrescente. Como assim? O Bn mais 1 é menor ou igual que Bn para todo n. Então, o sucessor tem que ser menor que o antecessor para todo n. Então, a sequência vai decrescendo. Além disso, o limite da sequência Bn, quando n tende a infinito, tem que ser zero. Então, se as duas coisas ocorrem, Bn é decrescente e tende a zero quando n tende a infinito, então a série alternada vai ser convergente, tá? Eu vou dar a ideia da demonstração, tá? Abordando aí um aspecto geométrico. Então, é só uma ideia, a formalização da demonstração está lá no livro, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. E a ideia vai ser o quê? Olhar para a sequência das somas parciais, tá? Então, a primeira soma parcial é somente o termo B1, tá? Então, tá aqui é o S1. Ele é positivo, por isso que eu coloquei para a direita do zero, esse é o S1. A sequência S2, né, é a soma dos dois primeiros termos. Então, vai ser B1 menos B2. Então, você pega aí o B1, que é a própria S1, e subtrai B2. Então, você anda um pouco para a esquerda. Então, a S2 é B1 menos B2. A S3, você pode pegar a S2 e somar B3.
Observe que o fato da série BN ser decrescente, esse passo aqui, ó, o B2, o que você subtraiu no B2, nunca vai ultrapassar o B1. Né? Da mesma forma, quando você soma B3 na S2, nunca vai ultrapassar o menos B2, né? Esse tamanho aqui do B2, porque a série decresce. Mesma coisa agora, a S4 vai ser a S3 menos B4. Como a série decrescente, vai ficar antes aqui da S2, e aí você soma B5, subtrai B6, soma B7, nananã. E ao repetir esse procedimento aí, um número muito grande de passos, a gente observa que, de fato, a sequência das somas parciais está convergindo aí para um valor S, que é a soma da série. Tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos e vamos começar aí com esse exemplo 1, que a gente vai testar se essa série alternada é convergente ou divergente. Essa série ela é muito parecida com a série harmônica, tá? A gente viu a série harmônica aí na aula passada, né? Usamos o teste da integral e conferimos que é uma série divergente. E aqui, então, essa daqui era chamada de série harmônica alternada. Vamos conferir, então, a convergência ou divergência dessa série, tá? Exemplo 1. Aqui, no caso, a gente pode escrever aqui que a sequência BN vai ser o valor absoluto dessa, então ela é A1 sobre N, né? Eu vou perguntar duas coisas. Primeiro, a sequência é decrescente? Resposta sim, né? Se você fizer o 1 sobre N mais 1, certamente vai ser menor do que 1 sobre N. Então, a primeira condição foi satisfeita. A segunda condição é, será que o limite da sequência BN, quando N tende a infinito, é zero? Bom, vamos ver. Vai dar assim, né, gente? Isso aqui é bem facinho de ver. Então, 1 sobre N, quando N tende a infinito, a gente sabe que dá zero. Então, a segunda condição também foi satisfeita. Uma série alternada que satisfaz essas duas coisas, ela é sempre convergente. Como diz aí o teste, né? Da série alternada. Vou voltar aqui só para vocês verem. Tá? Então, satisfez essa e essa, então a série é convergente. Tá? Então, concluímos aí que a série harmônica alternada é convergente. Então, observe que a harmônica é divergente, mas a harmônica alternada é convergente. É uma curiosidade aí para a gente pensar. Nosso próximo exemplo é essa outra série alternada, menos 1 a n mais 1 sobre n ao quadrado, vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Então, aqui a gente vai aplicar o mesmo procedimento para verificar se essa série é convergente ou não. Então, exemplo 2, vamos olhar aí para o BN, né, que é o valor absoluto do termo geral. Aqui é o cubo, perdão. Mais um, tá. Então, a primeira coisa que eu vou me perguntar, a sequência BN é decrescente? E aí, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas para mim não é tão óbvio falar que com certeza é decrescente, ou é decrescente a partir de tal valor, ou entre tal e tal é decrescente. Aqui talvez vocês tenham até alguns argumentos que dá para verificar, né, intuitivamente que é decrescente. Mas eu não quero nada intuitivo, quero tudo mostrado aí por A mais B. Então, um jeito da gente, toda vez que houver dúvida se a sequência é ou não decrescente, a gente usar aquele teste da derivada primeira, né? Que o teste da derivada primeira fala se uma função é crescente ou decrescente em determinado intervalo. Então, você cria aí uma função f de x, né? Substituindo aí o que é n por x, né? X aí pode variar em todo o conjunto dos reais, mentira, né? Menos 1 não pode.
x no seu domínio. Aqui no caso eu não vou me preocupar muito, porque eu só estou querendo x positivo, que é o meu caso aqui, o n vai de 1 a infinito. Então, menos 1 aqui não me importa, ela vai ser contínua aqui nesse intervalo. E aí, se você calcula a derivada, aqui você tem que usar a regra do quociente. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Então, vamos só organizar isso daí. Aqui dá 3x à quarta, menos, né? Ó, menos 3 mais 2, então dá menos x à quarta, certo? Mais 2x. Sobre. E aqui a gente pode também colocar o x em evidência. X que multiplica menos x ao cubo mais 2 sobre denominador. Eu quero olhar o sinal da derivada, tá? Aqui embaixo é sempre positivo, porque está ao quadrado. Então, esse carinha aqui de baixo é sempre positivo, né? Para x maior que zero. Aqui em cima, eu vou lembrar que o x é maior que zero, então esse aqui também é sempre positivo. Vai faltar analisar o sinal desse aqui, ó, e o sinal dele que vai mandar, né? Então, eu vou observar o seguinte, esse termo aqui, como eu posso me perguntar, quando que ele é negativo, né? Porque se ele for negativo, toda derivada vai ser negativa. Então, ele vai ser negativo quando o x ao cubo for maior ou igual do que 2, ou seja, quando o x for maior ou igual que a raiz cúbica de 2. Quer dizer que o sinal da derivada é negativo para todo x maior ou igual que a raiz cúbica de 2. Com isso, a gente conclui que essa f de x, ela é decrescente para todo x maior ou igual do que esse número, tá? E aí eu vou voltar lá para o meu caso de sequência, quer dizer, então, que a sequência Bn, ela é decrescente. Aí, gente, isso aqui não faz sentido no caso de sequência, que só tem trabalho aí com n inteiro, eu pego o próximo n aí. Então, para todo n, o próximo aí é 2. Bom, não interessa, tá? Como a gente viu lá nas aulas passadas, um número finito de termos não altera a convergência ou divergência de uma série. Então, se ela é decrescente a partir de um número para frente, é isso que me interessa. Então, ela é decrescente, tá lindo. E agora, a gente toma o limite da Bn quando n tende a infinito. E vamos verificar. Então, vamos pegar ali nossa Bn. A gente toma o limite aí, pode aplicar o L'Hopital ou pode dividir em cima e embaixo por n ao quadrado. Você vai verificar, de fato, o limite é zero. A segunda condição também foi verificada, portanto, nossa série alternada do exemplo 2 também é convergente. Então, logo, a série é convergente. Uma observação, gente, que eu vou falar agora e devo falar de novo. Esses testes são testes de convergência ou divergência. Então, dado uma série, em geral, eu consigo saber se ela converge ou se ela diverge. Mas saber, quando ela é convergente, saber para qual valor ela converge, já é outro esquema. Já é uma pergunta mais difícil. Não é qualquer série que eu consigo, de uma maneira fácil, calcular a soma dela. A gente viu aí a série geométrica, eu consigo fazer isso. Quando a série for telescópica, eu consigo fazer isso. E, basicamente, somente esses dois casos, no caso geral, eu não consigo calcular a soma. Então, eu estou interessada apenas em saber se a série é convergente ou divergente, tá bom? E o nosso terceiro exemplo aí, dada essa série alternada, vamos verificar se ela converge ou diverge. E aí, gente, ao bater o olho aqui, olha,
eu sugiro já manda o limite do BN para infinito, que é que eu estou vendo que não vai dar zero. Então, já vai dar problema, tá? Não vou nem aplicar o primeiro, não. Não importa a ordem, tá? As duas condições têm que ser verificadas. Eu estou fazendo essa primeiro porque eu bati o olho e vi que vai dar um problema aqui. Vou mostrar isso para vocês. Então, aqui, o BN é 3N sobre 4N menos 1. Divide por N em cima e embaixo. E esse limite vai dar 3/4. Então, o limite do BN não foi para zero. Eu não posso concluir com isso que a série diverge, tá? O teste da série alternada, a gente só pode concluir com ele convergência. Em nenhum momento ele deu critério para falar se a série diverge. Ele só falou, se satisfaz a condição 1 e a condição 2, a série converge. Deu só isso, não mais nada. Então, eu não posso aqui simplesmente afirmar que a série diverge por causa do teste da série alternada. Isso não faz sentido. A série alternada não deu critério de divergência. Mas a gente conhece um critério de divergência, que é o teste da divergência, tá? Então, o teste da divergência, você tem que calcular o limite do termo geral da nossa série. O termo geral da nossa série é esse, né? E ver se o termo geral tende a zero ou não. Aqui, olha, como o módulo do termo geral tende a 3/4, o que vai acontecer com o termo geral aí? Ela vai ficar pingando, né? Entre o menos 3/4 e o 3/4. Isso lá tendendo a infinito, tá? Então, ela vai fazendo coisas assim, ó. Tum, 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 tum. O que interessa é, quando vai para infinito, ela vai chegando perto aqui, hora do 3/4, hora do menos 3/4. Ela vai pulando, tum, 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 tá? E ao fazer isso, a gente pode concluir que esse limite não existe. Ele não diverge, tá? Ele simplesmente não existe. Ele fica saltando entre dois valores eternamente. Então, o limite não existe. E, quando o limite não existe, o teste da divergência nos afirma que a série é divergente. Então, a série diverge pelo teste da divergência. Tá? Então, só cuidado aí qual teste que você vai aplicar e tirar as conclusões corretas. Então, a nossa aula continua daqui a pouco e a gente vai falar aí de mais testes de convergência, tá bom? Até mais!